de jovens, a minha esposa, eu deixei lá, nem disse ela que eu vinha para aqui, né? Foi uma surpresa para todos, menos para Deus e para mim. Por quê? Porque eu estou aprendendo que quanto mais a gente fala, mais o inimigo persegue. Então, quanto mais a gente puder fazer as coisas sem falar, né, só conversar com o papai, é melhor, as coisas dão certo. Eu, antes de trazer a mensagem, né, meu pastor, eu sei que o senhor vai se alegrar, a igreja vai se alegrar. Glória a Deus. Eu botei na minha mente de comprar uma casa na ilha, né, lá em Barreira de Jacuruna, depois da ilha já, que é em frente a Salina das Margaridas. E aí eu legalizei a minha oficina, né? Fiz CNPJ. E aí eu disse, Senhor, se for da tua vontade, as coisas vão dar certo. E eu já vinha com esse desejo há algum tempo, né? E aí o inimigo, ele fez com que aparecesse uma tontura em mim. Lembra, meu pastor, que você ia lá em casa e disse que eu estava na ilha? Tontura essa que no dia de sexta-feira eu saí de moto e quando eu parei no local, desci da moto e quase eu caio. Aí eu cheguei para a pessoa e disse, Roberto, pai, fiquei tonto. Já vai para casa, eu desci. Aí passei em outro amigo meu, inclusive é cristão também, eu digo, Eliezer, rapaz, estou tonto. Vou sentar aqui, sentei, a tontura batendo, e eu disse, meu Deus, o que é isso, Senhor? E aí eu montei na moto e assim mesmo fui para casa. Cheguei em casa, isso uma sexta-feira. Cheguei em casa, eu almocei. Na sexta-feira pela manhã, eu chupei um pedaço de melancia, tomei café normal. E quando foi meio-dia eu almocei normal, quando foi pela noite eu caí na cama. Deu 5 horas da tarde, eu botei tudo para fora. Meu Deus do céu. E aí naquela tortura que meu quarto, o banheiro era no meu quarto, e eu para ir para o banheiro eu saía tomalhando. Eu disse, Senhor, o que é isso? Eu não aceito isso. O que é isso, minha vida? E ali o inimigo, ele fez com que eu ficasse em cima da cama. Ele colocou na minha mente que eu ia morrer. Meu Deus. E eu pensei que eu ia morrer. Aí eu consegui dormir. Quando eu virava na cama de um lado para o outro, parecia que a casa virava de cabeça para baixo. E eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? De uma hora, assim, tem meia hora de relógio bom, daqui a pouco eu peguei essa tortura. No sábado pela manhã eu levantei, 5 horas da manhã, eu fui para o banheiro, o que não tinha eu tornei botar para fora. E ali eu disse, meu pai, estão chamando a minha senha. Eu espero que não seja o Senhor. E se for o inimigo, que o Senhor venha jogar por terra. Mas se o Senhor ver que está, já basta o que eu já fiz na terra, e o Senhor me quer próximo ao Senhor, que eu vá. Aí eu fiquei no sábado sem poder levantar da cama, normalmente para ir para o banheiro, e mesmo assim estou variando. No domingo, na segunda, na terça-feira, eu disse, Dani, vamos para a ilha. Aí ela, meu filho, e aí? Porque ela é recém-habilitada. Eu disse, não, você vai dirigindo. Só que foi no período de carnaval, e aí eu disse, Dani, nós temos que ir de madrugada, porque pegar essa fila do jeito que eu estou vai ser complicado. E aí eu liguei para o pessoal que eu trabalho, na Liberdade. Na verdade eu pedi para minha esposa ligar, eu disse, Dani, diga a Mali se ela consegue R$150, pelo menos para ajudar no ferry. Ela disse, passe aqui e pegue. Eu disse, olha Dani, vamos sair daqui umas 7 horas da noite. A gente fica na Liberdade até, conversando com o pessoal, até umas 10h30, 11 horas da noite, e daí a gente desce para o ferry. Porque meia-noite, 1 hora da manhã deve estar mais tranquilo. Mas, como a gente sempre fala, o que Deus quer fazer, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Cheguei na Liberdade, aí minha esposa foi dirigindo devagar, a criatura chovendo, ela entrou em uma curva, eu digo, não Dani, você não vai dirigindo não, seja o que Deus quiser, eu vou dirigir. Porque se é de a gente morrer, morre eu dirigindo. Aí ela ainda ficou zangada, eu digo, e na ilha a pista é ruim, é escura, cheia de curva, cheia de quebra-mola. Aí eu peguei,
Chegou na Liberdade, aí o pessoal disse, bom, vocês já vão pro ferry? Aí o irmão da criatura desceu para poder dar o envelope com dinheiro. Eu disse, Tânia, se ninguém convidou a gente para subir, é Deus que quer que a gente vá para a fila. Quando eu cheguei na fila não tinha um carro. Já cheguei embarcando. Aí eu fui dirigindo. Chegamos lá na casa de minha irmã e minha irmã virou para mim e disse, você está com diabetes. Eu estava repreendido. Não falei para ela ouvir, mas por dentro eu repreendi. Aí minha sobrinha e minha esposa comprou um negócio de furadeiro, comprou um negócio de medir pressão. Eu disse, Daniela, isso é tudo para jogar dinheiro fora. Porque eu não vou ficar furando meu dedo. Eu não vou ficar botando coisas em minha cabeça. Aí cheguei na ilha, fiquei lá o carnaval todo. Aí viemos embora. E eu sempre venho falando com Deus. Se eu disser aos irmãos que eu estou igual como eu estava antigamente, eu estou mentindo. E o pai da mentira é o diabo. Nós não devemos mentir. Eu me sinto tonto, me sinto. Mas por 5 dias, logo quando começou, eu digo ao pessoal, eu estou zero, estou novinho. Hoje eu já estou dirigindo, já estou viajando, dirigindo. E aí eu fiquei preocupado, porque o pastor Moisés, ele falou comigo que ia lá em casa, eu disse a ele que eu estava na ilha. Eu disse, Senhor, não deixe entrar no coração do meu pastor, que eu não estou querendo falar com ele, porque eu me preocupo muito com o que as pessoas falam, né? E eu vinha dizendo sempre, eu não estou indo para a igreja sempre. Eu não estou frequentando culto sempre. Por quê, meus irmãos? Porque eu sei a minha limitação. Então eu não quero chegar em uma igreja, receber uma oportunidade e rejeitar. Porque eu penso assim, cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, né? Eu penso que quando a gente rejeita algo da parte de Deus, a gente está virando as costas para Deus, sabe? E uma coisa que eu sempre falei para minha esposa e falo para todo mundo, que se é para eu ir para a igreja, o pastor me dá uma oportunidade, porque eu estou com as vistas meio assim, meio tonto, e eu rejeitar, é melhor que eu não vá. E hoje eu vim preparado, que eu sabia. Deus falou comigo que o pastor Moisés, é tanto que quando ele falou, vou lhe pegar para pregar, e muitas pessoas, não, meu pastor, não li a Bíblia, eu não estudei, mas isso aqui não tem que ser estudado. Isso aqui tem que estar preparado no nosso coração. Eu assisti um vídeo, e é a mensagem que eu vou trazer hoje. Eu estou falando que a mensagem é bem curtinha, não vou passar do tempo, né? E me chamou a atenção. Fala sobre o servo do centurião. Me chamou a atenção muito, né? E o que Deus colocou no meu coração, a maneira de eu levar essa mensagem para vocês, é exatamente como Ele colocou no meu coração. E voltando para o assunto, meu pastor Moisés, dessa casa não deu certo. Teve uma pessoa, um crente, ele virou para mim no telefone e falou, velho, ele fala assim, porque é o padrasto de minha esposa. Por que você, ao invés de comprar uma casa na ilha, que negócio de você estar atravessando, custo e tal, você não tenta comprar uma casa aqui? Eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa em Simões Filho. Uma casa de Simões Filho hoje, por menor que seja, 50 mil e diante. Aí eu fui para o joelho, né? Não falo joelho, que é a maneira de falar, mas eu sou muito difícil de me ajoelhar. Eu oro deitado, eu oro em pé, porque para mim o que vale é você falar com Deus, independente de posição, né? Tem muitas pessoas que oram ajoelhado e não faz a terça metade do que ele conversou com Deus, ou que Deus quer que nós façamos. E ali eu botei aquilo na cabeça. Aí tem um amigo meu que ele comprou uma casa, né? Ele comprou uma oficina que eu até arranjei para ele comprar, e tem uma casa na parte de baixo, na estrada de Candeias. Aí o que aconteceu? Eu conversei com ele, eu disse assim, Gil, quer me vender a casa? Ele disse, vendo. Eu disse, olha, eu dou o agroesporte. E ele deu 5 mil de volta. Ele disse, não, aí está muito pouco.
E eu, quando eu abri uma conta com o CNPJ, o banco começou a me oferecer empréstimos. E eu juntei, eu vendi um terreno na ilha, no carnaval mesmo, e aí eu fiquei com 10 mil na mão. Eu disse, aqui não dá nem para eu começar a comprar uma casa, mas bote uma coisa na cabeça de vocês. Não dá para a gente comprar uma casa. Mas se Deus, Ele quiser, você compra com R$1.000. Aí eu peguei e eu disse, Gil, você quer 25 mil na casa? Ele disse, não, 30 mil eu lhe vendo. Eu digo, eu não tenho, não, então deixa esse negócio quieto. E eu só tinha 10 mil na mão. E o banco meu botou lá um limite disponível para empréstimo de 10 mil. Eu digo, 10 com 10, 25. Aí é papai que se for ele que me der, ele que vai prover. Aí eu disse, Dani, eu vou procurar abusar Gilberto, mas vou fazer o seguinte, olha, se for da vontade de Deus, esse empréstimo vai permanecer, porque o banco ele bota ali disponível e depois tira. Eu lembro, meu pastor, do Ford Ka? Eu ia comprar um carro, esse mesmo banco me ofereceu um empréstimo, eu ia tomar para comprar o carro de Moisés, o Ford Ka, e na época ele me negou, ficou em análise, eu até disse, no dia que ele me emprestar dinheiro, eu não vou pagar, e quando ele me cobrar, eu disse, eu estou em análise, para ver se eu pago ou não. Aí o que aconteceu? Aí esse cidadão chegou lá em casa e disse, ô jumento, que ele me chama assim, eu chamo ele de jumento, ele me chama de jumento. Jumento, você paga os 25 mil na casa? Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu tenho 20. Vou pegar agora o celular e vou tomar 10 mil emprestado. E nisso eu conversando com ele, e com pensamento no eterno. Senhor, não deixa eu passar vergonha. Porque se esse banco tirar hoje esse dinheiro aí, eu vou ficar envergonhado. Eu sei que ele fechou. Aí na mesma hora eu tomei, que é muito difícil um banco liberar. Na mesma hora 10 mil, normalmente ele leva 1 hora, 2 horas. Foi liberado na hora. E eu passei os 20 mil para ele, fiquei devendo 5. Isso não tem 10 dias. E os outros 5 eu já paguei. Não devo mais nada a ele. E Glória a Deus. Tem uma pessoa morando na casa, ele me pediu 3 meses para o rapaz sair. Foi um acerto que ele teve com o rapaz. E assim que eu pegar a casa, eu não vou reformar. Eu vou pegar Moisés, algum dos irmãos que quiserem ir. Isso vai ser lá para junho ou julho, que a gente vai fazer um culto lá. Do jeito que a casa está. Vamos comprar um bolinho para depois do culto a gente se alegrar, né? E o que eu quero passar para a igreja, o que Deus colocou para eu vir aqui hoje e passar para a igreja, é que, independente de qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer fraqueza, não deixe o inimigo botar na sua cabeça que você não tem capacidade. Que quem nos capacita é Deus. Meu pastor conhece, eu não era para estar aqui em cima de um púlpito. Eu recebi um convite, uma certa época, de ficar à frente da igreja. Ele sabe, pastor, eu levei 2 meses à frente da igreja. Meu irmão, eu dizia para minha esposa, minha filha, quem sou eu para estar à frente de uma igreja? E eu levei 2 meses lá, meu irmão, saí de cabeça erguida. E o tempo que eu fiquei lá, não teve uma das irmãs que dissesse, esse rapaz veio para aqui fazer vergonha. Porque tudo que a gente fizer, tudo que a gente quiser, tudo que a gente for fazer, primeiro, conversa com o pai. Verdade. Às vezes nem conversa com a esposa, mas é minha esposa, mas primeiro conversa com o papai. Se ele disser faça, se jogue no 30º andar. Mas se você não sentir de Deus de fazer, não vá não, que é engano, meu irmão. Muitas vezes eu chego na igreja e falo, meu pastor. Às vezes a gente se ajoelha, a gente ora, Senhor, me dá um sinal. Se for para eu comprar um pão para comer de manhã, me dá um sinal. Aí de noite você sonha, foi Deus que me deu o sinal. Não, meu irmão. Acorde pela manhã, vá para o joelho, Senhor,
Eu sonhei, pedi ao Senhor um pão para hoje de manhã, eu sonhei comprando um pão. Foi o Senhor mesmo? Se você for comprar o pão e não for Deus, Ele vai lhe dar uma topada que vai arrancar a cabeça dele para você voltar para casa. Porque Ele não quer que você chegue na padaria para comprar um pão. Não é assim mesmo, pastor? A palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus. Então por que é que Ele deu o Filho dele pelos nossos pecados e hoje Ele vai virar as costas para nós? Não tem como, meu irmão. Ah, meu irmão, porque o crente ali, o pastor, morreu de câncer. Não é porque ele é pastor que ele é intocável, não. Vamos ver as atitudes dele. Glória a Deus. Eu sempre falo para alguns irmãos, eu acho errado, meu pastor, quando o pastor, uma pessoa chega, irmão, eu estou na prova, eu estou no vale, eu estou com isso, estou com aquilo. E Deus fica onde? Por que foi que os hebreus ficou 40 anos no deserto? Quem responde aí por que foi? Desobediência. Então se você não vive na desobediência, por que você vai ficar no vale? Não é isso mesmo, meu? Aí o cabra sempre chega aqui na igreja, pastor, eu estou passando pela prova, meu pastor, não tenho o que comer hoje. Por que você não tem o que comer hoje? Hoje você jejuou pela manhã? Em prol do curso de meio-dia? Hoje você falou com o papai do céu, Senhor, provê um almoço hoje para mim, provê uma merenda 3 horas para os meus filhos. Senhor, eu te agradeço por não ter o que comer pela manhã, porque eu sei que o Senhor vai prover. Não faz isso. Só quer botar Deus contra a parede. Ah, Senhor, eu vou para a igreja, eu me sacrifico, eu pego o transporte. Hoje eu não tive nem dinheiro para transporte, eu fui andando e chegou lá, não recebi nada. Às vezes é Deus nos provando. Às vezes Deus, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Já vou para a palavra que falta 25 minutos. Eu crio galinha em casa e teve dia de eu não ter nem ovo para almoçar. O que é que vocês me dizem? E eu dizer, Senhor, eu botei isso aqui na igreja. Eu disse, Senhor, é isso mesmo? Nem a galinha não botou um ovo para eu comer? Mas está nas tuas mãos. No outro dia chegou um Corolla de um irmão da igreja, com a mala socada, até queijo, presunto, melancia eu ganhei. Se eu fosse reclamar porque não tinha um ovo. Meus irmãos, vamos adiantar para não. Um dia eu venho aqui, o pastor vai me chamar para pregar, aí ele vai me chamar. Eu só venho falar de bênçãos. Abra suas Bíblias, por gentileza, em Mateus 8, 5, que diz assim, eu vou adiantar para a gente, vou ler para a gente adiantar. A cura do centurião, do criado do centurião. Irmão, se eu errar alguma coisa aqui é porque minha vista não está muito boa não. Vocês me perdoem e me corrigem. Aqui, versículo 5 diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Só até aqui. Aí eu estava em casa, né, vi essa palavra, aí eu assisti no vídeo, aí eu estava ouvindo Jesus falar, né, no vídeo, que ele em Jerusalém, a terra dele, ele não achou um que tivesse aquela fé, a fé de um estrangeiro, né? Jesus aqui,
ele fala: eu vou à tua casa, eu irei em sua casa. Mas a fé do homem era tanta, que por dois motivos ele não queria que Jesus fosse até lá. Primeiro, que ele não se achava digno Glória a Deus. de Jesus entrar na casa dele. Segundo, ele sabia que ele, ouvindo falar de Jesus, ele sabia que se Jesus somente falasse algo, ia acontecer. Aí eu pergunto aos irmãos, Jesus fez assim: fale para o meu povo, porque hoje e as pessoas sabem o que está escrito, dos milagres que aconteceram no passado, porque hoje as pessoas sabem de tudo isso e mesmo assim não tem tanta fé. Desde quando Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de uma mostarda, a gente poderia mudar um monte de um lugar para o outro. Naquele tempo as pessoas só ouviam alguém falar. Eu chegava ao pastor Moisés e dizia: rapaz, tem um cabra aí chamado Jesus que cura. Eu poderia estar mentindo e Moisés não acreditar. Mas hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia diz que ai daquele que acrescentar algo ou tirar da palavra de que foi escrita. Né, meu pastor Moisés? E hoje muitas vezes nós não temos fé. Eu acabei de falar aqui a respeito que eu fiquei doente, fiquei em cima da cama, mas eu sei que isso que se passou comigo foi de Deus, porque muitas vezes Ele faz algo na nossa vida para nos testar, para ver até onde vai a nossa fé. Não é isso mesmo? Às vezes a gente recebe uma bênção, malmente a gente se ajoelha para agradecer a Deus. A gente faz festa, a gente chama os vizinhos, a gente chama 1001 pessoas para mostrar o que nós recebemos. Mas quando a gente está no sofrimento, o que é que a gente faz? Meu Deus, me tira daqui, me cura, me salva. Será que Deus é brinquedo para a gente só chamar Ele na hora da necessidade? E na hora que a gente está de boa, na hora que a gente está comendo queijo, presunto, galinha assada, com macarronada, com salpicão, com comidas boas, comida granfina, a gente não lembra de agradecer a Deus. Não estou falando de vocês não, eu também sou assim. Mas na hora que toma topada, Deus não está nem viu aquela pedra ali, botou na frente sua. Ai meu Deus, que foi isso, não sei o quê. Mas na hora que a gente está de boa, na hora que a gente está reunido, eu sempre observo, meu pastor, quando alguém me chama para o almoço, as últimas vezes eu estou chegando atrasado, mas quando eu chego cedo, a primeira coisa que eu faço: gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo alimento. Porque se nós estamos passando por esse momento aqui, foi Deus que quis que nós passássemos por aqui. Mas muitas vezes a gente não faz. Ah, eu esqueci. Poxa, estou tão preocupado que eu nem me lembrei. Agora imagine a gente esquecer de falar com o nosso Pai. Porque se Deus quiser, a gente morre aqui mesmo. Se Deus quiser que a gente viva 100, 120 anos, nós vamos viver. Aí muitas pessoas falam: porque fulana estava grávida, deu à luz, o menino morreu novinho. É o propósito de Deus. Muitas vezes Deus quer nos mostrar algo que às vezes nós temos que passar pela dor para poder chegar até Ele. Porque se a gente não passar pela dor, a gente não lembra de Deus. Se a gente não passar pelo como diz o povo, pelo perrengue, a gente não chama por Deus não. A gente vai viver sempre só conversando com um, conversando com o outro, passando que um para meu pastor, comprei um carro, meu pastor, fiz isso, faz aquilo. E o agradecimento a Deus. Eu fico observando uma coisa que eu acho mais errado, final de ano.
nós vamos fazer um culto em Natal. Vamos reunir a família. Mas durante o ano, ninguém vai na casa de um parente levar uma palavra de Deus. Ninguém vai na casa do parente e dizer assim: meu irmão, como é que está você? Entendeu, meu pastor? Mas final de ano, é por isso que muitas vezes algumas pessoas me chamam e às vezes eu procuro ir para um lugar mais distante. Porque muitas vezes final de ano é a época de mais hipocrisia que existe. Quer ver uma coisa que eu não gosto de enterro? O povo não tem tempo de ir na sua casa. Mas quando você morre, tem tempo para ir para o seu enterro. Mas você vivo não vai lá lhe dar um abraço. As pessoas quando dizem: fulano morreu, Deus coloca ele em bom lugar, se ele merecer. Muito conhecido, normalmente eu chego, paro o carro na frente do cemitério, aperto a mão de uma ou duas pessoas: irmão, estou trabalhando, vou ter que ir ali. Porque, meu irmão, nós temos 365 dias do ano para fazer as coisas. Muitas vezes a gente se resume só em um dia, que é o dia da despedida. É verdade. Esse centurião aqui, né, eu fico observando dele, é que quando ele chega e diz para Jesus que ele também é chefe, ele é chefe de soldados, e se ele mandar o soldado vir, o soldado vai, se ele mandar o soldado vir. Então o que ele quis mostrar para Jesus, que Jesus, ele tinha poder em tudo ali. Se Jesus somente dissesse: ele vai ser curado, ele ia ser curado como ele foi. E para vocês entenderem o poder de Deus nas nossas vidas, a Bíblia fala aqui que o filho do centurião, o criado, né, ele foi curado na mesma hora que Jesus disse: vá, assim como você quis, vai acontecer. Imagine o poder de Deus sobre nossas vidas. Imagine o que é uma tontura diante de Deus. O que é uma gripe, Roque, diante de Deus. O que é uma dor na coluna. Muitas vezes nós não vamos para a igreja, pastor Moisés. Por quê? Estou com a dor de cabeça. Eu confesso aos irmãos, eu cheguei aqui hoje com dor de cabeça. Quando Moisés chegou ali e falou: rapaz, você vai trazer a mensagem. Meu Deus. Levantei, abri a Bíblia. Pronto. Vai ser isso aí. Se eu disser aos irmãos que eu estou com um pico de dor de cabeça aqui, eu estou mentindo. Porque quando Deus quer que a gente trabalhe para Ele, Ele cuida de nós. Ele cuida dos nossos. É uma coisa que eu sempre fico, sempre, meus irmãos, quando eu penso nessa congregação aqui, eu tenho espelho Grazi. Eu falo direto, ela fica sem graça, mas eu falo. Gente, eu fico assim, eu queria ter a força de vontade, só metade de Grazi. Quem conhece Grazi vê. Grazi normalmente é uma das primeiras a chegar no culto. Grazi, quando a irmã, desde quando eu venho aqui, pastor Moisés, eu ainda não vi Grazi rejeitar uma oportunidade. Ela vem com a muleta dela, que eu já disse a ela que isso aí é temporário. É verdade. Eu falar para os irmãos aqui, quando a gente foi batizar Grazi, eu senti de Deus, e eu falei para ela que estava, eu falei aqui no púlpito, não foi, Grazi? Grazi, você já, eu nem sabia que ela não era batizada. Eu cheguei para ela e falei: Grazi, você já é batizada? Ela disse: não. Eu disse: pois é, está faltando isso de você. E aí eu falei com o pastor Moisés disse: não, vamos ajeitar. Eu disse: meu irmão, eu estou aqui para ajudar. Quando foi o dia, o pastor disse: e aí, meu pastor? Eu digo: venha, deixe seu carro aqui no posto, a gente vai no meu carro é 7 lugares. E nós fomos, não foi, Grazi? Foi uma benção. E eu tenho certeza, Grazi, é como eu falo para o povo, tudo é na hora de Deus.
Não adianta a gente querer, Senhor, eu estou esperando, porque pastor não tem poder de nada, o poder é de Deus. Deus usa o pastor para transmitir algo para as ovelhas. Então eu creio, Graça, eu creio que antes de eu morrer, que eu vou ver você do jeito que você era. Eu não lhe conhecia como você era, mas eu sinto de Deus isso. Eu sinto, porque Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus de providência, é o Deus de cura. E todas as vezes que eu venho trazer uma mensagem aqui, é só sobre cura. O que Deus ministra no meu coração é só sobre cura. Não foi, Graça? Eu já ministrei aqui sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Então Deus Ele tem esse cuidado comigo quando eu venho trazer a mensagem aqui. Eu sei que eu não sou pregador, eu sei que eu só sei malmente falar do amor de Deus. Tem muitas pessoas que gostam de pregador, que pula, que grita, que sapateia. Eu gosto de falar da palavra de Deus. E meu irmão, uma coisa que eu sempre falo ao pastor Moisés e ao pastor Fábio, a todos os pastores, aonde eu vou, eu não falo nada daquilo além do que Deus toca no meu coração. Às vezes tem coisas que a pessoa está pregando, falta 10 minutos para acabar a pregação, aí o cara começa a revelação. Ô irmão, Deus me mostrou, irmão, chega à frente que Deus mandou orar por... Aí eu fico pensando comigo, vem cá, por que Deus só manda quando está perto de acabar o culto? Por que Deus não manda? Então assim, eu particularmente, Deus ele tem um cuidado comigo. Eu falo isso sem medo de errar. Porque tudo que é de Deus, o que vem de Deus, Deus me mostra. Eu canso de falar, eu não envergonho congregação, eu não cito nomes, porque isso é antiético. Mas eu canso de ver, eu já cansei de sair de culto. Eu vejo que dá meu horário, o cara está ali, meu irmão, chego com o pastor, meu pastor, eu vou ter aqui que eu tenho um compromisso ali, me abençoa aí, e tchau. Porque, meu irmão, quando Deus quer fazer, Ele faz. Deus não marca a hora para fazer, não, só vou passar para ele ali que a irmãzinha de rosa vai sentir uma dor de cabeça mais tarde, 5 para as 8. No meio da administração, Deus para tudo, Deus muda tudo que Ele pode. Ele é Deus de poder. Não precisa você estar no culto, aonde você vai para o culto achando que, não, eu vou lá porque o pastor que está lá hoje é um pastor novo, ele vai me curar. Foi uma coisa que Deus ministrou hoje comigo, hoje pela tarde, eu deitado. Eu lendo, olhando, meditando. Nós temos que parar com isso. Eu sou um deles. O pastor Moisés é o pastor da igreja. Vem um pastor que você nem sabe de onde é o pastor. Você não sabe da vida do pastor. Você não sabe o que ele fez durante o dia. Aí porque o cabra chegou aqui, falou bonito, aí levanta, pastor, ore por mim. Irmão, preste bem atenção, olhe quem vai botar a mão na sua cabeça. Às vezes o cara está endemoniado e passa o demônio para você. Chega, eu me arrepiei todo aqui. Porque, meus irmãos, Deus, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Não precisa o pastor vir de lá de São Paulo para ele falar com você, não. Ele vai usar o pastor Moisés, a esposa do pastor Moisés. Ele vai usar a Graça. Vai usar até uma criança dessa. Por quê? Porque é Deus que quer. Aí muitas vezes chegou, eu fui em uns cultos aí que o cabra chegou e ele começa e lá vai e não sei o quê. Eu te esperei. Eu chego para minha esposa, minha filha, vem cá. Quem cura é ele? Ele disse que ele faz, ele acontece. E eu fui para o congresso aqui, de um cabra que veio dos Estados Unidos, na sede da missão. Rapaz, ele fez até um show na praça. Minha esposa, não, vamos. Chegou lá, o cabra falou como se ele que curasse. Eu já fui não sei aonde, já rodei o Brasil todo, já fui não sei aonde, pessoas foram curadas, sim. Mas quem curou foi Deus.
Mas o termo que ele usou foi como se ele, a presença dele, curasse pessoas. E Deus fica onde nessa história? Será que se o centurião que não poderia pegar um jegue, uma jumenta e pedir para curar o servo dele? Mas ele sabia que só quem curava era Jesus. Aí muitas pessoas, não, porque fulano fala bonito, porque fulano é isso. E chega aqui, pastor, eu estou com enfermidade, o senhor ora por mim? Aí o pastor vem, ora por uma pessoa, o pastor volta aqui depois de um mês, com a mesma enfermidade. Ou quem sabe até pior. Porque eu vejo muitos pregadores, muitos orando, muitos pregadores pregando, e muitas vezes não falam nem em nome de Jesus. Eu fui para não sei aonde, chego lá, tantas almas foram, aceitou Jesus. Primeiro que não é a alma que aceita Jesus, é Jesus que tem que nos aceitar. Quem somos nós para a gente querer aceitar Jesus? É como sempre eu falo, Jesus sem nós é Jesus, e nós sem Jesus nós somos nada. Nós somos pó, e nós somos erros. É assim mesmo. Aí o cara chega, não, porque eu orei, eu estendi minha mão, 50 pessoas foram curadas, foi porque ele estendeu a mão. O homem agora tem poder mais do que Deus. Eu particularmente, meus irmãos, eu falo de mim, eu tenho o maior cuidado de colocar minha mão na cabeça de alguém para orar. Eu não gosto de colocar. Não sei se o pastor lembra, uma vez, outro dia de libertação aqui, sexta-feira, o pastor chegou para mim e fez assim: meu pastor, me ajude aqui. Eu não vim para orar por ninguém. Pergunte por quê? Porque eu não estava me sentindo bem para orar por ninguém. Eu estava precisando primeiro de oração, primeiro de ser liberto, para depois pedir a Deus para libertar alguém. Você às vezes chega em casa, dá uma topada, dá um nome. Aí chega na igreja, você vai pôr a mão para curar alguém. Você chega em casa, discute com a esposa. Chega na igreja, você vai tirar uma de santinho. A mesma coisa dia de ceia. As pessoas falam, porque 1 Coríntios diz que para nós nos examinar, porque se tomar ceia indignamente, agora eu lhe pergunto, quem é digno para tomar ceia aqui nessa terra? Se o próprio Deus disse que não achou um justo sem pecado aqui, então como é que eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado? Se todo dia eu já acordo pecando. Aí muitas vezes, aí qual é o nome da senhora, irmã? Maísa, pronto, ainda bem que não é muito difícil. A irmã Maísa discute com o pastor, com o esposo, pela manhã. Aí à noite vem para a ceia. Aí, pastor, não vou tomar ceia não, porque hoje eu briguei com o meu esposo. Não, só tem que tomar ceia. Mas só tem que chegar aqui, ó, igreja, eu quero pedir perdão, porque hoje eu discuti com meu esposo. Meu esposo, o senhor me perdoa e vai tomar sua ceia. Que seu coração, Deus já lhe perdoou, porque você pediu perdão de coração. Agora você não vai tomar ceia, porque brigou. Qual a hora que a gente não se irrita com alguma coisa, irmão? Qual a hora que a gente não peca? Aí a gente vai ficar sem tomar ceia, porque se acha indigno. Aí muitas vezes o pastor convida um pastor para celebrar a ceia. Como é que você sabe que aquele pastor está digno de celebrar uma ceia? É por isso que muitas vezes algumas pessoas, algumas congregações não gostam, não me convidam para eu ir na igreja, nem levar mensagem, nem me dá oportunidade. Porque eu falo que Deus toca no meu coração. O que eu falo não falo nada além do que está escrito
fazer. Glória a Deus. Porque é fácil a gente não chegar na igreja e não querer tomar ceia. É fácil a gente pegar, brigar com nossas esposas, ou umas esposas brigar com o marido e ficar bicudo dentro de casa. É normal. Quem não briga? Quem não discute? Eu conheci um cidadão que disse assim, os pastores ficam dizendo que tem pecado, é ele lá que tem pecado, eu não tenho não. Jesus Cristo chegou ali agora. E quem não tem pecado é Jesus, velho. Foi o único que andou na terra e não pecou. Quem é digno de abrir a boca e dizer assim, eu não tenho pecado? Mostra um aí, pelo amor de Deus. Ainda não conheci nenhum. A própria Bíblia fala. Então, meus irmãos, foi essa a mensagem de Deus. E foi mais uma, vou dizer igual o cabra lá para falar bonito, foi mais uma palestra, né, Moisés? Glória a Deus. Mas isso Deus colocou no meu coração para eu passar para a igreja. E graças a Deus eu não botei uma vírgula a mais do que eu senti de Deus para falar. Que os irmãos venham me perdoar se eu conseguir até a pessoa achar que eu ofendi alguém, né? Porque assim, vai pro joelho. Eu sempre falo, pastor Moisés, a gente fala da mensagem e às vezes tem alguém que diz assim, aquele pastor falou de mim, falou para mim, olha, vai pro joelho, chega para Deus, Senhor, o pastor falou, tocou na minha ferida, mas foi a palavra. Então, aí o Senhor perdoa o pastor e o Senhor também me perdoa e tira esse rancor do meu coração. Porque muitas vezes a palavra, ela vai certa para uma pessoa. E é mais bonito ainda, Moisés, quando você vê um pregador mesmo, ele falar da palavra aonde toca naquele irmão, naquela irmã. Porque ali ele sabe que foi de Deus. Porque eu não sei da sua vida, eu não sei se tocou alguma coisa. Foi Deus que mandou falar, né? Então, eu quero voltar aqui mais vezes, meu pastor. Se o senhor me convidar, que o senhor nunca mais falou comigo, que esse pastor aí dizer à igreja, vamos cuidar desse pastor. Porque pastor é Jesus. Jesus deixou esses homens à frente da congregação para cuidar das ovelhas de Jesus. Né? A Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E eu acho bonito quando o pastor ele tira dele para ajudar uma ovelha. Porque esse realmente está fazendo o que está na Bíblia. E Graça, eu vi umas 2 vezes, não sei se meu celular sumiu, o grupo sumiu do meu celular, ou se alguém já ativou lá em casa, mas na próxima vez que eu vim aqui, eu vou trazer o alimento. E vocês, 2 ou 3 vezes eu ouvi você falando no grupo. E pedir à igreja, se puder, vamos doar. Porque às vezes a gente tira 1 quilo de alimento nosso, muitas vezes não faz falta, mas faz uma diferença enorme para quem não tem o que comer. Vou falar uma coisa rapidinho, 8:1, vou falar aqui para essa esposa, vão gostar. Sabe quando foi que eu comecei a prosperar financeiramente? Quando eu comecei a ajudar minha esposa. Eu sou mecânico de carro, eu fazia um serviço, pastor Moisés. Pegava R$300, pegava R$50, minha filha, toma aqui para você. Pegava outro serviço, pegava R$50, minha filha, toma aqui R$20 para você. Foi parecendo meio mundo de dia de serviço e hoje, graças a Deus, eu tiro o dia de segunda-feira para folgar, eu não estou conseguindo folgar. Então é assim, meus irmãos, quando a gente dá, independente a quem seja, Deus nos retribui. Porque se você tem 10, você tira 5 para ajudar alguém, daqui a pouco você ganha 20, 30, 40, 50. Assim, agradeço a minha oportunidade de passar o meu pastor, né?